Não, é com V. É uma letra maior também. Que basicamente explica a patogênese, ou seja, o como que aparece uma doença, e nesse caso, do trombo. Bom? Então vamos lá. Por onde vocês querem começar? Vamos começar pelo sangue? Como que tem que ser o sangue? O sangue, então, ele não pode ser muito grudento. Se ele for muito grudento, ele vai coagular em qualquer lugar. Tem que ter plaquetas. Plaquetas eu não vou fazer em preto, não, porque eu vou riscar. Plaquetas tem que ser amarelinhas. Você tem plaquetas. Você tem hemoglobina. Você tem... O que mais que a gente tem no sangue, meninas? Glóbulos brancos. Obrigado. Era essa a palavra. Glóbulos brancos que vão fazer de verde. Não são muitos, mas tem. Na proporção, mas tem bastante. A gente tá falando às vezes de 10 mil, assim, por decilitro. É muita coisa. Esse é o sangue. Só que se você de repente tiver, por exemplo, muita plaqueta, uma plaquetose, eu acho que fica evidente que vai dar merda, porque vai ficar uma batendo na outra, porque ela serve para fazer coagulação do sangue. E aí, de repente, uma batendo na outra pode coagular o sangue muito mais fácil. Mas isso também pode aparecer pela concentração de outras coisas. Pensa no seguinte: hum, se você tem ali um copinho de sangue, tá? Um copinho de sangue, e você tem muita plaqueta, tudo bem, fica fácil de imaginar que uma plaqueta vai bater na outra e vai grudar e vai dar ruim. O sangue vai se tornar mais viscoso por conta do excesso de plaquetas. Ok. Mas dá para você imaginar que se você colocar muita hemoglobina, você também vai fazer as plaquetas baterem umas nas outras com maior frequência, porque você está concentrando aquele negócio. Tudo bem, você aumentou a hemoglobina, mas você está concentrando a tudo ali, ou seja, está mais apertado para uma se mexer em relação à outra. Deu para entender? Os glóbulos brancos, eles não têm uma interferência tão grande diretamente, mas eles também podem interferir indiretamente. Porque o glóbulo branco ele é muito pequenininho. Ele passa despercebido aí no meio desse monte de gigantes que é uma hemácia. Fechou? Mas pode ter também. Afinal de contas, se você está com uma infecção, o seu corpo está entendendo que ele está sendo agredido e aí ele vai aumentar a quantidade de substâncias que vão fazer o seu sangue coagular mais fácil. Lembra que o corpo sempre se prepara para o pior. Sempre. Então a concentração do sangue e como que ele tá, o que faz parte dele, pode também interferir na chance de você ter uma plaqueta. Bem até aqui? Mais alguma coisa que vocês conseguem pensar na alteração do sangue? O que faz um sangue ficar mais a favor, pró-patogênese da plaqueta? Glicemia alta. Boa. Glicemia alta pode aumentar a chance de você ter uma trombose. Principalmente se você tiver diabetes e sua glicemia fica alta o tempo inteiro. Só que a glicemia vai interferir em outra coisa. A glicemia vai interferir no vaso. Então, com a glicemia, o vaso perde aquela característica dele de fazer isso daqui, ó, com a diabetes. E aí, se o vaso vai perdendo isso, se ele entope, ele não consegue fazer isso para o sangue passar melhor. Mas a própria glicose ali dentro também pode interferir nisso. Só que a glicose ainda interfere de outra forma. Ela não deixa muito bem a plaqueta grudar uma na outra. Ela atrapalha. Então, um paciente diabético, ele tem mais chance de ficar sangrando muito do que realmente de coagular demais o sangue. Professor, e por que o anticoncepcional pode dar trombose? O que o anticoncepcional interfere no sangue? Você Boa consegue me dizer? pergunta. Alguém consegue responder? A Stephanie?
Eu passei por isso tão rapidinho uma vez, uma aula aí, que eu nem lembro. Então, porque da alteração hormonal. É uma coisa que mexe com o seu hormonal. Mas para mexer a nível. E vamos colocar mais um então nessa? Porque hormônios podem interferir na viscosidade do sangue. E, em especial, a mulher produz alguns hormônios, principalmente quando ela está grávida, que servem para você se preparar para ficar grávida. E isso significa que você vira um monstro imortal que sobrevive a um monte de coisa com super força. Então você coagula muito mais rápido o seu sangue pelo estrógeno e pela progesterona, mas principalmente pelo estrógeno. E o anticoncepcional, adivinha o que ele tem na sua composição? Estrógeno. Então, quando você dá um anticoncepcional, você tem você aumenta a quantidade de hormônio, aumenta muito pouco. Mas isso é o suficiente, às vezes, para ser uma gota que está transbordando um copo que já está bem cheio. Mas é porque o hormônio da mulher prepara ela para não sangrar. E é isso que o anticoncepcional faz. Deu para pegar a ideia? Deixa eu pensar. Então agora Ai, a gente já falou professor, sobre. perdi o fio da ninhada, porque minha internet caiu. Logo agora. Então, ó, vamos lá. Alterações no sangue podem incluir aumento de plaquetas. Aumento de plaqueta a gente chama de plaquetose. Infecções, porque a infecção vai fazer com que todo o seu corpo tenha fator inflamatório. Lembra da fisiopatologia da Sara lá que a gente te explicou, da sepse? Então, quando você se corta, quando você se machuca, seu corpo se prepara para infectar e para não sangrar. Então, ele fica todo inflamado. Algumas vitaminas em excesso, principalmente a vitamina K, e hormônios. Hormônios. E os hormônios em especial, por quê? Porque alguns hormônios preparam a gente para situações estressantes, do tipo ficar grávida. Em especial, o estrógeno. E o estrógeno é o que a gente encontra no anticoncepcional tradicionalzinho. Ah, entendi. Hoje em dia já tem aqueles anticoncepcionais com uma dose bem baixa, que em vez de ser 0030, eu acho, é 0015, alguma coisa assim. Mas é de estrógeno sintético. E é exatamente para isso, para te dar uma dose mínima de estrógeno, para o seu corpo pensar que você já está grávida, mas ele, depois quando você para de tomar, o seu corpo fala, ah não, não tava nada não. Mas é uma dose mínima para subir um pouquinho. Mas se você toma anticoncepcional, ele sozinho ele é um fator muito pequeno para favorecer trombo. De todos esses que a gente falou, ele é um dos menos importantes numa dose de anticoncepcional. Agora, numa dose de gestação, aí sim. Uma mulher grávida tem muito mais chance de ter um trombo do que, sei lá, Covid, por exemplo. Pegou? Mas é aquilo, né? É difícil uma pessoa tomar. Ah, eu só tomo anticoncepcional. Não. Normalmente é uma mulher com. Quando eu falo normalmente é porque população brasileira mundial, talvez. São mulheres com uma idade às vezes um pouco mais avançada, às vezes não, mas que são sedentárias, que são estressantes, têm uma vida estressada, têm uma rotina estressante. Que mais? Comem muita besteira, Humano. fumantes. Então, quando a gente pensa num nível mundial, nunca é só tomei anticoncepcional e tive uma trombose. Não, alguma coisa a mais tem. Com certeza tem. O Mas professor, ele lógico, pode. se você já fuma, já é sedentária, talvez não seja uma boa ideia tomar anticoncepcional. Entendeu? Oi, Thali, conseguiu? Bom dia.
Bom dia. consegui. Depois de muito estresse, né? E também tem o fator genético, né? Se uma pessoa, tipo, a mãe já tem algum problema de coagulação, se toma anticoncepcional, pode piorar. Fator genético é um dos mais importantes. Tem algumas alterações que fazem o seu corpo ter uma coagulação sanguínea maior. E tem algumas alterações que fazem com que, se você tiver uma coagulação, imagina eu agora, Luiz, se eu tiver um trombo se formando na minha perna, daqui a um tempinho vai passar alguma substância ali, vai quebrar e vai dissolver isso. Do tipo, para de graça, vamos seguir em frente. Algumas pessoas têm alguma alteração nesse sistema de proteção. Então todo mundo aqui vai formar algum trombinho ao longo dessa semana, com certeza. Mas o corpo vai dissolvendo e tá tudo bem, a gente vai vivendo. Algumas pessoas têm uma falha nesse sistema genético. Ô, Que é professor, muito quando é complexo. Oi. genético, e a mulher engravida, ela corre o risco de ter aborto por conta dessa Corre, coagulação? corre sim. Exatamente por conta disso. Você já tem um fator predisponente. Você tem agora um órgão crescendo dentro de você e está consumindo muita energia. Tem muito sangue indo para lá. A chance de ter uma trombose da veia umbilical ali é enorme. Doideira, né? Mas se tiver um trombo ali, o bebezinho é isquemiado, coitadinho. Mas pode acontecer sim. Eu tô procurando aqui uma coisa, só para vocês entenderem. Ah, achei. Deixa eu entender isso aqui. Não, isso daqui é só uma das formas. Quando eu falo cascata de coagulação, vocês lembram mais ou menos? Vocês já ouviram falar disso em algum momento? Cascata de coagulação é um evento, é um monte de evento que acontece quando você para coagular o sangue. Isso daqui, tudo isso daqui, ó, acontece. Pera aí. E cada um desses números aí envolve um processo enorme e gigantesco, tá? Isso daqui é só uma forma bem simples para falar para vocês o seguinte: a gente coagula o sangue. Quando tem demais, o corpo quebra, quando tem de menos, o corpo produz, e basicamente é isso. Acontece sempre um controle para manter seu sangue no meio ali. Só que tem muita coisa, é uma cascata enorme que envolve muita coisa, do tipo vitaminas. E de verdade, eu não conheço todas e acho que nem o ser humano conhece todas. E tá tudo bem, a gente tá aprendendo muita coisa aí. A gente só precisa aprender a interferir em algumas etapas desse processo aí para seguir na nossa aula. E para nós, nem muita coisa disso daí a gente precisa entender muita coisa, não. Graças a Deus. Tá bom? Mas isso é o que eu quero dizer quando eu falo cascata de coagulação. É que tem um monte de coisas que acontecem para formar um coágulo. Um monte. Um disclaimer na aula. Então, primeiro fator, o sangue. O sangue precisa ser ideal. Ele não pode ser muito coagulado, coagulante, nem de menos. Qual o próximo? Venoso? Qual? Venoso? Venoso, o quê? Sangue Venoso? venoso? Sim, mas a gente tá. Deixa eu pensar. Você pode ter um trombo tanto na artéria quanto na veia. Pensando no sangue em si, no sangue, qual deles que você acha que é mais fácil aparecer um trombo? Na artéria? Por quê? Hum, é legal essas perguntas, tipo, por quê? Professor, Ó, eu acho oi, que é na veia, né? não sei. Por quê? Trombose venosa profunda. É, Tipo, é, faz venosa sentido, veia. né?
Faz sentido. E por causa. Deixa eu pensar aqui, calma aí. Então, na veia é diversos fatores, pode ser tanto por varizes, genético, mas a artéria também eu acho que não é muito descartável não, porque o sangue ele vai e volta, né? Então, ele pode ser em qualquer lugar, mas pode ser mais índice na veia, mas a artéria pode ser acometida também, porque o sangue ele passa em todo lugar, ele vem arterial e depois ele volta, então acho que ele pode coagular em ambos. Pensando exclusivamente no tipo de sangue, tá? Na concentração do sangue. Pensando exclusivamente na concentração do sangue, não sei se tem alguma É no, diferença não, viu? Porque o sangue, como a Stephanie falou, o sangue que tá arterial, daqui a pouco ele vai estar venoso, mas não necessariamente ele vai ganhar ou vai perder alguma coisa. Ele vai ganhar oxigênio, mas... E vai perder oxigênio, aliás. Ou ganhar. Mas isso não vai mudar muita coisa, eu acho. Não vai aumentar a quantidade de plaqueta, não vai aumentar a quantidade de alguma coisa. a Mas, diferença é que ele vai ficando mais velho, a tendência dele é coagular, que no sim, caso seria o venoso. mas aí é que também tá errado pensar que sangue velho é no venoso, porque ele vai dar a volta. Sim, é o que eu penso, ele vai voltar do mesmo jeito, não tem por onde sair. Lembrando que o sangue é produzido na medula óssea, ele é usado por o quê? Uns 3 dias, e depois seu fígado quebra ele. Seu fígado destrói suas hemácias e tá tudo bem. Você pode ter hemácias novas na sua artéria ou hemácias velhas também. Tanto faz. Velhas. E velha mesmo. Ela perde, vai perdendo a função dela, tá? As plaquetas também. Precisa tudo ser renovadinho. Hum, Pensando exclusivamente no sangue, eu não sei se tem alguma alteração de venoso para o arterial. Pensando exclusivamente no sangue, nos seus componentes. Até porque vitaminas vai estar igual, concentração vai estar igual. Então, a única coisa que muda é a quantidade de oxigênio e bicarbonato e gás carbônico, mas isso é pouquinha coisa. Quer dizer, é muita coisa, mas isso não interfere diretamente nisso tudo. Ô, professor, a pressão Oi. pode interferir? Pode. E é o próximo. Aí a Fluxo pressão no sanguíneo. venoso e a pressão no arterial é diferente, né? Sim. Vamos pensar no fluxo sanguíneo, tá? Na artéria, o sangue passa com tudo. Ele passa com força. Ele vai violentamente. Ah, e a artéria não tem válvula, tá? A artéria não tem essa válvula aqui no meio, não. Mas no sangue arterial, ele passa com força. E se ele passa com força, não dá nem tempo de uma plaqueta grudar uma na outra ou na parede do capilar. Ela só vai, segue o fluxo. Imagina que você tá sei lá, no toboágua. Não dá tempo de você ver se o negócio tá rachado ou se vai te arranhar. Não, você só vai, você só segue o fluxo. No sangue venoso, não. No sangue venoso a pressão é menor, o fluxo é menor, dá tempo de uma plaqueta bater na outra. Lembrando que no sangue venoso, com a válvula, ele faz isso aqui, ó. Ele vai, aí ele volta. Aí uma outra parte vai e empurra um pouquinho mais, mas volta também. Então, não é estranho vocês imaginarem que o sangue no sangue venoso ele começa a ficar acumulado, principalmente nas regiões de supra, acima das válvulas. Acumulado mesmo. Fica meio paradinho ali, igual água parada. Tudo bem, uma parte está subindo, mas uma parte está sempre voltando. Então, não é estranho pensar que esse sangue vai fazer assim, ó, ele vai subir, aí na hora que o coração que diminui o fluxo sanguíneo, ele vai voltar e vai ficar assim, fazendo voltinhas. Então, sim, o sangue venoso, pelo fluxo sanguíneo, pela pressão dele, ele tem mais chance de coagular ali na veia.
Na artéria é mais difícil porque ele está batendo com muita força. Ele vai bater lá na frente. O que mais vocês conseguem me dizer sobre fluxo? Lembra que eu falei que a gente tem 5 corações? Sim. 6. A gente tem um em cada panturrilha, um em cada antebraço, o pulmão e o próprio coração. Tudo isso funciona como bomba, tá? Pensa numa pessoa que não está mexendo a panturrilha. A panturrilha, ela funciona tipo uma ordenha. Imagina que essa veinha aqui, ó, essa veia, tá? Ela tá cheia de sangue aqui, cheia, parado, o sangue tá paradinho aqui. Na hora que você contrai a sua panturrilha, o músculo faz isso aqui, ó. Ele aperta essa veia. Se ele aperta, o sangue tem que sair dali. Só que ele não pode voltar porque a válvula não deixa. Então ele é obrigado a seguir em frente. Então se eu apertar, o sangue tenta voltar, mas ele não consegue. Então ele vai ter que ir em frente. E aí ele segue o fluxo. Fechou? Agora pensa numa pessoa que não contrai a panturrilha. Por exemplo, um paraplégico. Um paraplégico não tem a força de bomba muscular. Consegue pensar em outra situação onde a gente não contrai a panturrilha? E eu tô contraindo agora, inclusive. Atrofismo? Por conta de alguma coisa. Pode ser por lesão medular, mas o que mais? Vai, outra situação. Quando que a gente não contrai bem a panturrilha? Em que situações? Quando a pessoa tá muito tempo Quando tá Muito tempo como, Thalita? sentada. Sentada, por exemplo. Pessoas que ficam muito tempo sentadas porque você não está usando sua panturrilha. Posso levar isso para uma pessoa que está no hospital, por exemplo, em cima da cama, que não está se mexendo, não está andando, não está fazendo nada? Ô, professor, mas em pé também é considerado porque a pessoa não tá movimentando, né? Porque Mas essa só o parte fato do de você ficar movimento. em pé, se você pensar no seu sólio. Não, sólio? É. Meninas, o nome do tríceps, por favor? Gastrocnêmio medial, lateral e o sólio, não é? É isso? O tríceps da perna? Isso. Quando você está em Sim. pé, tá vendo? Quando você está em pé, o sólio ele fica mais ativo o tempo inteiro. E só o fato dele ficar tenso para você não cair já funciona. E outra, para você ficar em pé, você precisou contrair a sua panturrilha. Por mais que você não ande, mas só o fato de você ficar em pé, você já contrai toda a sua musculatura da perna. E só de você contrair, você já faz uma ordenha para empurrar esse sangue de volta. Então, não precisa necessariamente caminhar. Não precisa ficar contraindo e relaxando. Mas só o fato de você ficar em pé já resolve 90% disso. Que é o que a gente faz todo dia, inclusive. Por isso que a gente não morre de trombose tão fácil. A gente anda. Pessoas que não andam por algum motivo precisam ter uma observação a mais por conta disso. Hein? Dá para andar com paciente na UTI? A não ser que tenha uma contraindicação maior, deve. A gente precisa andar mais ou menos 250 metros por dia para praticamente zerar a chance de você ter uma trombose. 250 metros não é muita coisa. Se você parar para pensar que, por mais que sua casa seja pequena, se você for do quarto na cozinha 3 vezes, você já deve ter andado isso. Você vai ter que ir no banheiro algumas vezes. Acabou. Não é muita coisa, não. Tá legal? Então pode e deve andar com o paciente dentro da UTI. Porque quando você contrai, você empurra o sangue, você obriga ele a voltar logo
e o sangue, se ele tava parado ali sem fazer nada, pensando, tô sem fazer nada, vamos grudar junto, você já ajuda isso a se resolver. Lógico, quanto mais você fizer isso, melhor. Físio tem bastante mania de fazer aquele exercício de fazer assim com o pé, ó. Ponta do pé para cima, ponta do pé para cima. É por isso. E fazer assim com as mãos também. É para isso. E você pode falar pro seu paciente, olha, quando você estiver sem fazer nada, faz assim com o pezinho. Quando você estiver sem fazer nada, dá uma mexida. Só o fato do paciente levantar assim na cama e se arrumar um pouco melhor porque a bunda tá doendo, já deixa o músculo tenso, já ajuda o retorno venoso. Tá, o sangue ficando mais lento, ele pode aumentar a chance de trombose. E se o sangue ficar mais rápido? O que vocês acham? É melhor? Pensando desse jeito? Professor, eu acho que não. Porque se a pessoa tem um fator de coagulação e você aumenta a pressão do sangue, o risco de aumentar um coágulo, eu acho que seria maior, porque a pressão seria muito alta e acho que a junção seria maior de se ajuntar um com Fez o outro. sentido, mas não é bem esse o mecanismo. Por exemplo, vamos pensar na gente, tá? Na gente, saudáveis e felizes. Se aumentar o nosso fluxo sanguíneo, e quando eu falo em aumentar o fluxo sanguíneo, você pensa, pô, como assim vai aumentar o fluxo sanguíneo? Qual o jeito mais fácil de aumentar o fluxo sanguíneo? Vocês conseguem responder? Tipo, como que aumenta o meu fluxo sanguíneo? Aumenta o débito com- cardíaco. Aumenta o débito cardíaco. E se eu fizer isso, por consequência, a minha pressão sobe. Então é só você pensar numa pessoa que está com pressão alta. Nossa, de repente você só muda as coisas. Se você está aumentando a quantidade de sangue, você está aumentando a pressão. Se você está aumentando a velocidade do sangue, você está aumentando a pressão. Não dá para aumentar a pressão sem mexer nessas coisas. Entendeu? E a pergunta que fica é: se eu aumentar a pressão, eu aumento a chance de ter trombose? Eu acho que só se a pessoa tiver fator de coagulação. Tipo, a gente discutiu que se eu diminuir, sim. Mas e se eu aumentar? Fora, pensando numa pessoa saudável. Saudável, que já tá com pressão alta, não tá tão saudável. Mas uma pessoa, sei lá, saudável. O que vocês acham? Uma pessoa saudável, eu acho que é um pouco mais difícil. Mas eu acho que teria sim. Poderia sim acontecer. Vocês conseguem pensar numa forma? Tô puxando o R de uma forma que eu vou te contar, viu? Vocês conseguem pensar numa Professor, forma? Oi. então, mas se, por exemplo, se aumentasse, né, a chance de ter, né, Uhum. não teria uma lógica, porque se o problema da trombose é um dos Uhum. fatores, é a viscosidade do sangue, e se você dá uma volemia para o paciente, lógico que o sangue vai ficar mais líquido. Então, como ajudaria a ser um fator? Eu acho que não. Eu acho que você acabaria diminuindo o fator de risco desse paciente. Concordo. E se você pensar no fator isolado, realmente, meninas, eu não consigo imaginar se aumentar a pressão isoladamente não vai fazer esse sangue coagular mais. Isoladamente, não. Pensa agora numa jarra de água, aí você colocou um tangue que ele é mais grossinho. Aí você colocou um copo de água, você colocou um tangue ali. Se você misturar, você vai perceber que ele vai ficar bem grosso. Tão grosso, que alguns cristais ainda de açúcar não vão nem conseguir se dissolver. É exatamente isso que acontece com o sangue. Se você colocar mais água, você vai aguar o sangue. Aí sim, vai ficar mais fácil para você mexer e vai até dissolver algumas das coisas. Mas se você colocar para ferver a água, por exemplo, vai voltar a ficar grosso. Então a ideia é, precisa ter uma quantidade ideal de água, que é o plasma no sangue. Mais ou menos uns 40% do sangue é plasma.
Aí vem uma pergunta. Se eu mexer rápido, se eu não mexer esse suco, ele vai coagular. Ele vai ficar com os cristalzinhos, ele vai ficar lá no fundo, aquela crosta cheia de pozinho que não se dissolveu no fundo. Independente do suco. Se ele está muito dissolvido ou pouco dissolvido, no fundo vai decantar algumas coisinhas. Vai ficar um pozinho ali no fundo. Se eu não mexer. Se eu mexer demais, concordo. Não vai acontecer nenhum problema e não vai ter o fundinho ali com cristais, não vai ter nada disso no sangue. No sangue também, mas no suco. Concorda? Professor, mesmo que a pessoa não tenha um problema na veia, uma torção, porque, vamos supor, se a pessoa tiver varizes, que é as veias ficam deformadas, se aumentar essa pressão, ela vai correr muito rápido e ela tiver um nível de coagulação, não teria risco de ter trombose? Não pela veia, não pelo sangue em si, não pelo distúrbio de coagulação, porque por mais que a pessoa tenha a pessoa nasceu com muita sorte e as plaquetas dela só se encontrarem que elas já grudam e não se soltam nunca mais. Quando o sangue está indo muito rápido, as plaquetas passam muito longe. A pancada dela, que elas sofrem é muito maior. Então imagina, grudou uma plaqueta, elas vão se bater com tudo em algum lugar, porque está com muita velocidade o sangue. A gente está falando de uma pressão de 120 por 80, então é uma pancadona que essa plaqueta vai sofrer. Ela tem uma chance de se soltar, por mais que exista um fator genético e tudo mais. Na veia, mesma coisa. Por mais que ela esteja mais lenta do que a pressão arterial, ela vai grudar? Vai, mas está muito rápido. Ela vai acabar se soltando mais facilmente. Igual a ideia do suco. Se eu mexer muito, muito, muito rápido, por mais que seja um suco horrível, que não se dissolve, tipo Toddy. Toddy, eu não sei o que acontece, ele não se dissolve no leite. Mas se você ficar mexendo muito, muito, muito rápido, ele vai se soltar. Mas, e se a gente tiver uma alteração no vaso? É aí que o aumento do fluxo sanguíneo pode mudar. Alteração no vaso é o quê? É, por exemplo, você ter agora uma placa de gordura. Eu vou fazer a placa de gordura onde? Eu vou fazer a placa de gordura aqui. Vou fazer a plaquinha de gordura aqui. Qual o nome que a gente dá para uma placa de gordura, meninas? Ateroma? Isso. Uma ateros... E agora eu me confundi se é uma aterosclerose ou uma arteriosclerose. Pera aí. É aterosclerose, professor, eu acho. Eu acho que artério é endurecimento. É isso. Então você tem uma aterosclerose. Ateroma, faz sentido. Aterosclerose, tá? Você tem um aparecimento de uma placa de ateroma, tá? E aí essa placa de ateroma ficou aqui bonita. Se eu aumentar a pressão do sangue, agora, o sangue vai bater com tudo aqui e depois vai vir jogado para cá com tudo. E depois de um tempo, vai começar a machucar essa paredinha aqui. E aí esse processo inflamatório dessa parede machucadinha pode virar agora uma plaqueta. Uma plaqueta não, um trombo. Aí vai começar a formar fibrina, plaqueta, fibrina, plaqueta. Eu tenho um trombo. Entendeu? Então, isoladamente, o aumento do fluxo sanguíneo, concordo, ele não aumenta a chance de formar um trombo. Mas se você tiver um coágulo ou alguma outra coisa no seu vaso, sim, um ateroma, um câncer, um machucado, qualquer tipo de machucadinho. Aí sim. Agora, idosa com placa de gordura dentro da artéria e com pressão alta, nossa, nunca vi. Então o sangue vai vir com tudo e vai bater aqui. Pum, inflama aqui embaixo. Ou então, pior, você só machucou e o sangue só bateu aqui. Agora ele vai bater aqui e vai refletir aqui em cima. Vai formar uma outra história aqui em cima. Ué, então pensa aqui comigo, ó.
vai bater aqui, vai machucar embaixo. Vai virar um trombo ali embaixo. Vai bater embaixo, vai bater em cima. Vai formar um trombo aqui em cima. Vai bater embaixo, em cima e embaixo de novo. Vai bater embaixo, em cima, vai formar, no final das contas, isso vai virar uma parede enorme de machucados. Por culpa de uma pequena obstruçãozinha. Deu para pegar esse problema? Sim. Da hora, né? Mas Então, de novo, professor, foi feito para soltar isso. Oi, pode falar. a gente também tem que verificar, né? Os 3 fatores também, né? O sangue, a veia, a artéria. Sim, todos eles são fatores que juntos podem virar um problema. Porque assim, você tem ali um problema no vaso. Você tem uma aterosclerose, uma plaquinha de gordura. Aí, o fluxo sanguíneo está muito alto. Ele vai causar esse negocinho aí. Se ele não causar esse trombo aqui, ele vai causar uma coisa que chama aneurisma. Um aneurisma é quando isso aqui vai se virando um saquinho assim, ó, dentro da sua artéria. E qual o problema? O problema é que isso daí é igual um umbigo. Isso daí pode explodir. Uma bexiga com um biguinho, para isso daí estourar, é um tropeço. Professor, Oi, posso fazer uma pergunta? pode? Então, pensando nisso no cérebro, daria um AVC, né? Se estourasse e tal, né? É. Se fosse, digamos, na veia cava, daria um abdômen hemorrágico? Seria isso? Na veia cava não é tão comum de acontecer, porque na veia cava a pressão ali dela é muito pequena. Então a pressão dentro da veia cava não é suficiente para estourar a própria veia, sabe? Para entender? Então o sangue, para ele estar batendo com tanta força assim, ele não tá numa veia. Isso acontece numa artéria. Lembrando que a pressão da veia, ela é bem pequenininha. Agora, vou aproveitar esse gancho e deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a principal artéria que vocês acham que é mais fácil disso daí aparecer? Além das do cérebro. Mas Na aorta? anatomicamente, pensa comigo aqui, ó. Isso é uma aorta, tá? Assim que o sangue sai do coração, mano, olha essa curva que ele faz aqui, ó. Ele faz uma curva com tudo para voltar. Vocês acham que esse sangue passa como aí dentro? Rápido. Muito rápido. A milhão. Aí pensa no seguinte, tipo, deixa eu fazer pequenininho aqui. Aí você tem ali o coração, tal, o ventrículo. Deixa eu fazer com um ventrículo bonitinho. Não, fazer o coraçãozinho bonitinho. Aí você tem ali o coraçãozinho, ele contraiu, o sangue vai sair dele com tudo e vai fazer a curva. Ele vai fazer a curva e vai lá para baixo. Eu coloquei meio pro lado, mas ele vai meio pro meio, tá? Mas é isso, só para vocês entenderem uma coisa. Aí o sangue sai daqui rasgando. Prá! A primeira coisa que acontece aqui é que ele sai, ó. Ele sai pro braço direito, ele sai para a cabeça, ele sai pro braço esquerdo. Presta atenção numa coisinha aqui, ó, rapidinho. Só para já colocar essa sementinha na cabeça de vocês. Pro braço direito, para a cabeça e pro braço esquerdo. Seguindo o fluxo sanguíneo, aonde ele vai bater com mais força? É mais fácil ele só seguir o caminho e vir para cá, né? Porque para cá ele vai ter que fazer a curva. Para cá ele vai ter que pegar uma saída para a esquerda. Para cá não, para cá é só seguir a rotatória aqui que ele vai seguir, sair de boa. Mas vamos
Só saibam disso por enquanto, tá? Olha de novo a foto, bonita. Percebe? É mais fácil ele fazer a curva. É ruim ele fazer a curva para trás, praticamente, para seguir pelo braço esquerdo. Aliás, direito. Não é tão difícil, mas é um pouco mais difícil do que ele seguir para a cabeça. É mais fácil ele só seguir a curva e ir para o braço esquerdo. Guarda essa informaçãozinha por enquanto. Aí, ele vai descer. Essa parte aqui de cima, do fundo aqui da horta, ela vai ser bem forte, ela vai ser bem preparada, tal. Com o tempo, inclusive, pode formar osso aqui dentro para poder aguentar essa pancada. E ela já é preparada para isso. Mas a partir daqui, não. Então, de tanto bater, tanto bater, tanto bater, você pode começar a fazer um aneurisma aqui. Já ouviram falar de aneurisma de aorta? Não é um nome tão raro de ouvir. Então quer dizer que a minha aorta vai fazer uma barriga e de repente essa aorta pode romper e estourar porque o sangue vai fazer isso? Pode. Professor, Oi. não sei, e se o médico aplicar alguma coisa, ele já sabe que a pessoa está com trombose, né? Tipo, heparina, alguma coisa assim, ela não iria ajudar a dissolver, a quebrar essa trombose? A trombose, sim, mas nesse caso não é um trombo, é um aneurisma. Ah, tá. Ô, professor. Oi. Aí, nesse caso, tem alguma troca de alguma cirurgia para poder O prevenir? que vocês poderiam fazer aqui? O que vocês acham que daria para fazer? Pensa que vocês têm possibilidade de arrumar o desenho mesmo. O que vocês fariam para arrumar isso aqui? Eu ia tentar, tipo, de cortar essa parte aí que tá. Mas se você Isso, cortar e fazer vai isso. colocar pontos aqui, a pressão vai explodir Vai seus pontos. estourar, né? É. Hum. Eu faria, tipo, como se fosse um remendo. Tipo, pegar a Mas aqui outra. em cima. Aqui em cima é mais suscetível a acontecer isso. Mas o corpo sabe disso e ele se prepara. O que o corpo faz? Ele coloca osso aqui dentro. Ele vai fortificando isso daqui com tudo. É um problema porque no final das contas vai aumentar a pressão, mas é melhor aumentar a pressão do que explodir uma artéria. Então, o que você poderia fazer aqui para arrumar? É colocar um osso aqui? Sim, mas a gente não tem um osso para colocar aí. Então a gente tem um plástico. Então a gente vai colocar um plástico aí. E a gente faz isso aqui, ó. Da hora, né? Colocar, tipo, um caninho. Coloca tipo um caninho. Então, Aí o sangue passa por aí. Ah, eu mostrei essa região, mas essa região não é a mais comum de acontecer um aneurisma de aorta. Sabe onde é? Essa daí é a aorta torácica, tá? Fica no tórax, é uma aorta torácica. Se vocês digitarem no Google, vocês vão achar como aneurisma de aorta torácica. Mas o lugar mais comum, sabe onde é? Depois do rim. Porque o rim é o primeiro, é outra grande divisão do fluxo sanguíneo. Então, quando chegar no rim, vai dividir ele para os dois, e isso pode fazer um turbilhonamento ali na aorta abdominal. Só que vamos pensar agora na pior das hipóteses. A gente não viu isso acontecendo, a gente deixou isso daí porque é assintomático a maior parte das vezes, tá? O que aparece de sintomas é cansaço, porque a boa parte do sangue está ficando ali dentro, né? E dor também. Principalmente ao exercício. Mas uma abdominal, por exemplo, às vezes é totalmente assintomático. Se isso daí romper, pensa aqui comigo, todo o seu sangue está passando pela sua aorta. Todo o seu sangue está saindo da sua aorta. O que vocês acham que vai acontecer se a romper aqui em cima, por exemplo? Não vai dar muito tempo de você falar,
Pode alguma ter uma coisa. hemorragia interna, muito rápido. É muita hemorragia, é muito rápido. Todo o seu sangue vai sair praticamente em. Imagina, todo o seu sangue passa por aí mais ou menos a cada 3, 4 minutos. Todo o seu sangue. Mas basta 1 litro a menos para você já entrar em coma. Então, 30 segundos depois disso daí acontecer, você já tá dormindo. Não é uma coisa tão rápida, tão lenta, não. É uma coisa papum. Rompeu, acabou. E tem uma outra coisa que chama dissecção de aorta. Vocês já ouviram falar? É quando rasga a aorta por dentro, quando a túnica íntima vai rasgando, é isso? Isso. E com sorte, é só a túnica íntima. Às vezes pode acontecer da aorta inteira rasgar. Túnica íntima é a camada mais interna da aorta e ela pode rasgar, ela abre. Mas a camada de fora vai segurando, tá? Mas pode acontecer de romper totalmente. Tudo bem? Não, né? Túnica íntima é isso daqui, ó. Tá vendo? Já deu para perceber que isso daí também favoreceu ali um trombo, né? Olha ali quanta plaqueta, quanta hemácia batendo ali. Deixa eu aproveitar rapidinho esse gancho aqui, ó. Deixa eu contar uma coisa legal que o vaso faz. Eu vou ter que apagar a luz. Se vocês quiserem tirar um print, vou mandar para vocês. Estão acordadinhas ainda? Dá uma agitada. Sim. Sim, sim, sim. Deixa eu diminuir para ficar bonito. Alguém foi numa festa junina ontem? Não. Mano, eu tô com Eu vontade de vou comer na paçoca Dayara. com chocolate. Eu vou na Dayara, que ela vai dançar, acho que é dia 20. Ah, que bonitinho. Eu Ah, gosto de festa junina. 25. Eu acho que a gente devia ter festa junina no carnaval. Eu acho que não deveria ser carnaval. Acho que devia ser festa Essa junina. junina é a melhor festa do ano. Concordo, É, professora. Comidas mais eu acho que. gostosas. E graças a Deus colocaram Natal e festa junina, porque são as minhas festas favoritas. E Páscoa. Porque a Páscoa Sim. todo mundo pode comer chocolate que ninguém fala nada. Ah, eu vou comer 2 É. quilos de chocolate. Nossa, ninguém fala nada. Ninguém enche meu saco. Aí colocaram certinho, junina, Natal. Mas tá mó caro as Nossa, a festa que eu coisas. tava com mais saudade. A festa que eu tava com mais saudade, a festa junina. Não vejo a hora de chegar da Yara. A minha irmã, eu tô montando a artéria, tá? Minha irmã é professora. Estavam cobrando R$ 10 no pastel ontem, gente. Pelo amor de Deus. As coisas estão muito caras, professor, pelo amor de Deus. Tá um absurdo, tudo. Mas acho que na feira deve ter esse preço, pastel, viu? Porque tá caro. Ó, esse daqui é um ateroma. Quando o seu corpo percebe que tem um aterominha ali. Aliás, antes. Desculpa. Rapidão, peraí. Vou fazer de verde. Peraí. Vocês lembram que uma veia e uma artéria, eles não são só uma veia e uma artéria. Eles têm umas camadinhas, eles têm uma certa musculatura ali que faz vasoconstrição, que faz vasodilatação. Você tem todo um esquema ali ao redor. Não, deixa isso aqui verde. Isso. Aí eu vou fazer um roxinho, que é a camada de fora mesmo. Não é só uma camada, não é só um papel que segura o sangue lá dentro. Não, você tem bastante coisinha lá dentro. Fechou? E as plaquetas? Vamos fazer plaqueta de laranjinha. Ok, já ficou da mesma cor. As plaquetas, elas são bem legais. Elas vão passando e vão vendo toda a parede do vaso. E se tiver tudo lisinho, ela passa, por mais que ela bata, dentro da veia ela é meio gosmentinho, sabe? Parece a mucosa da boca. Ela passa, desliza, tá de boa, tô passando, tá tudo certo. Porém,
Se ela perceber alguma parede que não é igual ao que ela está acostumada, por exemplo, uma placona de gordura se formou aqui, da última vez que eu passei não estava. Na hora que a plaqueta grudar aqui, e ela vai grudar, ela vai parar aqui. Vamos parar uma plaquetinha aqui. Pronto. E do lado dela vai parar outra, do lado dela vai parar outra, e outra. E aí elas vão fazendo um coágulo em volta desse negócio. No mundo ideal, o perfeito, vai acontecer o seguinte: essas células aqui vão começar a crescer, e aí o interior do vaso vai continuar a mesma coisa. Só vai ficar com um carocinho ali dentro. Mas vai continuar tudo igual. Ou seja, para uma plaqueta que está passando aqui dentro, de boinhas, na hora que ela olhar, ela vai ver, ok, parede de vaso, tá tudo bem. Se não for parede de vaso, ela vai grudar. Tá bom? Isso é o que acontece no mundo ideal, no mundo perfeito, que tá tudo bem. Isso também pode acontecer se você machucar a sua veia. Ah, machuquei aqui, ó. Fui doar sangue. Pronto. Doei sangue, furei bonitinho. Mas sangrou, né? Aí a plaqueta vai grudar, vai fazer uma redinha. Lembrando que as plaquetas têm aquela função incrível de aproximar a parede, de estimular a cicatrização. Aí, pá, a parede vai fazer assim um caminho. Depois de um tempo vai trazendo para dentro e aí o vaso fica perfeito em questão de horas. Horas, porque tem muito sangue passando aí. Não... É perfeito, tá bom? E logo, logo, toda essa parede aqui vai voltar a ser o que era antes. Um buraquinho de agulha, ou você, sei lá, cortou a mão, tá tudo bem. O corpo vai cicatrizar isso rápido. Só que agora eu vou voltar lá atrás. Então pensa que o corpo agora criou essa coisa aqui, tá bom? Às vezes o corpo vai colocar outras plaquetas em volta, aí vai virando aquela maçaroca de um trombo que a gente já conhece. Mas vamos supor que deu tudo perfeito, foi tudo maravilhoso, tá só ali. O corpo sabe que aquilo ali é uma gordura. Ele sabe que aquilo ali não deveria estar ali porque está atrapalhando, porque está virando baita de um problema, porque, enfim, ele sabe. E sem contar que assim, o sangue está passando aqui, na hora que ele bate aqui, ele vai para baixo e está machucando. Tá machucando aqui embaixo. Vamos deixar aqui embaixo branquinho também para vocês lembrarem que tá machucando. Tá machucando embaixo. Fechou? O corpo ele vai tentar destruir essa placa de gordura. Só que realmente por dentro do sangue não dá, então eu vou ter que dar a volta. Então aqui por fora o corpo vai tentar cicatrizar isso daí e resolver esse problema. Para recuperar isso daí, o corpo vai criar uma inflamação. Aí o corpo vai inflamar isso aqui. Aí agora isso aqui está inflamado. Tá? O corpo está tentando fagocitar essa gordura daí para resolver. E, gente, graças a Deus o corpo consegue resolver isso a maior parte das vezes, tá? Não tem maiores problemas. A maior parte das vezes significa que nem sempre, porque tem gente que se esforça de ferrar mais do que o corpo consegue recuperar. E depois de um tempo a gordurinha sumiria, o vaso embaixo se cicatrizaria, vida que segue, faz de conta que nunca apareceu nada daí. Todo mundo chegou aqui? Pegou a ideia? Vou dar mais um passinho, pode? Sim. E se? Então, eu vou mudar essa palavra. Isso aqui não é mais uma aterosclerose em processo inflamatório de recuperação. Isso daqui é uma bomba inflamatória. Isso aqui é uma bomba inflamatória. E como a gente já descobriu antes, quanto mais inflamação, maior a chance do sangue coagular. Porque inflamação significa recuperar, então vai vasodilatar, vai fazer o sangue grudar mais rápido, vai trazer mais sangue para tentar recuperar mais rápido. Beleza?
Isso é uma bolota de gordura inflamada. Vou colocar outra coisinha para vocês considerarem a partir de agora. Aliás, não vou colocar agora não, mas deu para entender que isso virou uma bomba inflamada? Tipo uma espinha, só que com gordura dentro. Aí, por algum motivo, seja lá qual for, pode ser uma pancada, pode ser um aumento da pressão, pode ser... Aumento da pressão é o mais comum, tá? Então, o sangue tá passando aqui de boinha, aí ele tá batendo aqui e sendo desviado para cá e seguindo em frente. Concorda comigo que nada impede esse sangue de bater aqui com tanta força, que vai destruir essa paredinha daqui? Vai fazer tipo assim, ó. Quero branco. Aí. Vai fazer tipo assim, ó. Concorda? Aí pode vazar o conteúdo, é isso? Pode. E aí você tem uma bomba inflamatória explodindo dentro do seu vaso. E o que vai acontecer se isso daí explodir? A expressão jogar merda no ventilador. Porque está inflamado. Isso daí está muito inflamado. Isso daí deveria estar protegido. E de repente agora isso daí vai estar sendo espalhado. Deixa eu voltar. Minhas paredinhas, pelo menos. Isso daí estava muito inflamado. Só que agora a inflamação vai se distribuir por todo o seu corpo. Por todas as artérias. Não todas, mas as que estavam na frente. Qual o problema? O problema está que se isso aparecer, por exemplo, tá? E é onde mais aparece. Lembra que o sangue que vai para irrigar o coração, ele sai ali da horta, lá de cima? Aqui, ó, coraçãozinho. Aí tem o sanguinho que sai aqui da horta, que vai para a coronária esquerda, coronária direita. Vem para cá, dá a volta. Lembra disso? Vamos supor que o trombo, o ateroma, estava se formando aqui, ó. Agora, daqui para baixo, desceu uma bomba de inflamação. E ela vai fazer exatamente isso. Ela vai inflamar o coração, boa parte do coração. E qual o problema? Primeiro, tem uma gordura se deslocando. Isso é um êmbolo agora. Segundo, que por onde passa ele está inflamando. E onde inflama, gruda plaqueta, gruda hemácia, gruda tudo. Então você vai ter várias partes do seu coração aumentando e a chance de ter um trombo e criando vários trombinhos pequenininhos e menores dali para baixo. Então, quer dizer, se for na coronária esquerda, daqui para baixo, vai ter trombo se formando. Se for na direita, daqui para baixo, vai ter trombo se formando. Sem contar que a gente tem agora um êmbolo de gordura passeando pelo seu corpo. E ele pode entupir, ele vai entupir alguma coisa. Lembrando que no fluxo sanguíneo, ele começa de um lugar grande e ele vai afunilando para um lado pequeno. Então, qualquer artéria do seu sangue, ela vai de um lugar grande e vai indo para artérias cada vez menores. E depois o contrário para voltar para o coração. Então, você vai ter veias pequenas levando para veias maiores, até chegar na veia cava, que é a maior veia que tem. Então, se você soltar um trombo aqui em cima, ele vai se deslocar e vai entupir aqui embaixo. E é isso, esse é o principal mecanismo de formação de um infarto. Por isso que toda dor no peito tem que ser bem acompanhada. Porque um dia pode se soltar esse trombo e fazer toda essa merda aí. Deu pra Professor, entender, meninas? Oi. às vezes a dor não é um infarto, ele pode ser só uma dorzinha. Pode ser gases.
Gases. Tem isso também, né? Ô, professor, quem tem diabetes pode ter aterosclerose? Pode, mas quem tem diabetes, além da aterosclerose, vai ter a arteriosclerose. Lembrando Nossa, que tem os dois. tem os dois. Aterosclerose é igual a formação de ateromas. E ateromas são placas de gordura. E a arteriosclerose é igual a envelhecimento barra enrijecimento das artérias. E quem Professor, tem diabetes envelhece e deixa a artéria mais rígida. Oi. quando eu tenho a artéria mais rígida, a pessoa já tem uma pré-carga, não tem? Tem. Aumenta a pós-carga e reduz a pré-carga. Porque ela se torna. Aliás, aumenta a pós-carga, a pré-carga também. Pensa assim, ó. A artéria tá dura. Dura, 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 dura. Então, o sangue, quando ele sai, ele não é complacente. Ele vai sair com a pressão altíssima. Então, o coração vai ter que empurrar com mais força. Você aumenta a pós-carga. Entretanto, a veia, como ela se ela estiver também enrijecida, o sangue não vai ficar ali parado nela. Ele vai chegar com maior velocidade para dentro do coração, o que pode ajudar. Mas normalmente é só a artéria que fica dura mesmo. Então só vai aumentar a pós-carga. Fechou? Deu para entender? Eu sim, professor, obrigada. E aí, meninas? Tá indo bem até aqui? Sim. Tá sim, professor. Sim. Dá uma esticada aí, que eu vou colocar uma coisinha a mais aí. Bom, eu falei para vocês que a gordura, quando se solta, vira um êmbolo. Então, o êmbolo não é só de coágulo, tá bom? O êmbolo, ele também pode ser por outras coisas, que a gente vai discutir já já. Então, lembrando, a tríade de Virchow inclui a alteração do fluxo sanguíneo, a alteração do vaso e a alteração do sangue em si. Fechou? E aí forma essa plaquinha bonita. E essa plaquinha bonita entope as arterinhas. E aí pode acontecer algumas coisas com esse trombo. O trombo ou ele pode se dissolver, ou ele pode crescer e se propagar, se arrastar, ou ele pode se organizar. Então, pensa naquela plaquinha, ela vai começar a ganhar uma veia ali dentro, para o sangue passar ali por dentro. Ele pode, agora, o corpo falou, não, quer saber? Desisto de tentar dissolver isso daí. Agora ele vai fazer parte de mim. Então, o corpo transforma ele em alguma coisa útil. Faz o sangue passar por dentro dele e vida que segue. Ou um trombo pode se dissolver, pode se soltar. E quando ele se solta, ele ganha o nome de êmbolo. E o êmbolo nada mais é do que isso aqui, ó. Ali, a última etapa. Quando uma massa de coágulo se solta. Tá bom? Você pode ter um êmbolo de sangue, de coágulo de sangue. Você pode ter um êmbolo por gás. E você pode ter um êmbolo por gordura. Um êmbolo sólido. Um êmbolo líquido. Ou um êmbolo gasoso. Vou mostrar para Professor, vocês cada um, tá? Oi. esse êmbolo, ele, tudo bem, ele vai ser soltado, mas ele pode colar, grudar em outra parte da parede, não pode? Tomara que grude. Porque se ele não grudar,
ele vai andar. E ele só vai parar no pulmão. Mas ele pode sim. Pode. Com sorte, ele vai grudar em outro lugar. Ele vai aumentar o trombo da pessoa ali. Tá. Senão Deixa eu ele para no falar. pulmão. Senão ele vai subir. Ele E vai lá no subir o pulmão, fluxo até chegar no pulmão. ele não tem como dissolver ou ele vai endurecer? Ele vai entupir. E o corpo sempre vai tentar dissolver. Mesmo enquanto ele estiver andando ali dentro da veia, dentro da veia, normalmente, né? O corpo vai tentar dissolver. Se o êmbolo se solta, ele fica mais fácil de ser dissolvido, porque ele vai ficar com um monte de sangue em volta, tentando quebrar aquilo. O problema é que agora começou uma contagem regressiva, porque se ele não se dissolver até chegar no pulmão, ele vai entupir o pulmão. E aí, dentro do pulmão, ele vai continuar tentando ser dissolvido, quando for possível. Obrigada. Meninas, qual o quadro clínico de uma trombose? Inchaço, edema, Uhum, uhum. vermelhidão, Vermelhidão. Mais alguma coisa? dor, perna, como que eu posso dizer? Perna pesada, a pessoa sente a perna pesada. Calor, rubor, né? Isso. A perna fica mais dura, né? A panturrilha. Como que a gente dá o nome para a perna mais dura? E agora. Tem até aquele Rigidez? teste. Não. Mas pode Tem até... ser. Ô, professor, é aquele teste que faz que balança assim a panturrilha pra ver se ela tá molinha? Isso. A gente Não tá vendo o chama. nome agora. Vai lá. A panturrilha fica parecendo que não é uma coisa líquida. Fica parecendo que é uma pasta. Então a gente chama de empastamento da panturrilha. Empastamento muscular. Parece uma pasta de, sei lá, de amendoim. Fica duro, mas ao mesmo tempo quando você aperta ele vai. Pensa num saco de farinha de trigo. É igualzinho. Então você amassa, fica. Você mexe, você sente que é duro. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode? Eu sei que agora alguém vai dar risada. O ultrassom, ele não ajudaria, quando a gente passa na pele, não ajudaria a dissolver um pouco? Não, porque ele é muito superficial. Ah, E por tá. mais que ele ajudasse a dissolver, pensando num trombo em si, não, não. Então, não ia adiantar usar o E na ultrassom. pior das hipóteses, se você tivesse um ultrassom que chegasse até essa veia e soltasse esse trombo, ele só ia virar um êmbolo. E aí Ah, seria um problema enorme. Então a ideia é dissolver esse trombo de dentro para fora. Ou ir aos poucos quebrando e dissolvendo ele. uhum. Tá bom. Entendeu? Obrigada. Nada. Mas deixa eu aproveitar o ultrassom. Bom, antes, dor, edema, eritema, que é ficar vermelho, empastamento muscular, dói quando você passa e aperta ali na região, dói todo o trajeto dessa veia. Romans, que é quando você faz assim com a panturrilha. Então aqui tá meu pezinho, tá? Quando eu faço assim, faço uma dorse, dói muito na panturrilha. E eu posso ter cianose de extremidades. Nossa, eu fiz assim, eu percebi que eu tô precisando dar uma alongada no braço. Deu para pegar, meninas? Esses são os sinais e sintomas de uma trombose. Tudo bem? Aprendam a reconhecer uma. Principalmente, olha ali na perna da mulher ali. Dá para você ver que é uma região bem específica que fica dura. Então, faz parte da avaliação de um fisioterapeuta, principalmente numa UTI, você apertar e apalpar a panturrilha do paciente. Para você procurar por trombose. Não só na panturrilha, mas principalmente na panturrilha. Mas na coxa, na panturrilha, nos braços, pode aparecer trombo em todas essas regiões.
E pergunta, dói quando eu aperto? Uma panturrilha relaxada, ela tem que ser mole. Ela tem que ser blanga, sabe? Ela não pode ser dura, empastada. E agora vamos para o diagnóstico definitivo. Você tem que ser capaz de ver o trombo. Na imagem da extrema esquerda, vamos lá, da esquerda para a direita. Aqui está escrito RT, CFV, PRX. Você consegue ver dois buraquinhos pretos, tá vendo? Na da direita, você percebe que uma deixou de existir uma parte ali para ela, tá vendo? São dois buracões que deviam ter ali. Mas de repente você percebe que não tem mais buracão. E aí você pensa, então o que aconteceu com esse buracão? Alguma coisa ocupou esse espaço. E normalmente essa alguma coisa é um trombo. Na imagem da direita, aqui tem o negocinho azul, é um Doppler. O Doppler, ele colore o que está vindo para ele de vermelho e o que está se afastando de azul. A nível de curiosidade, isso acontece com as estrelas também, viu? As estrelas que estão se afastando são vermelhas, e as estrelas que estão chegando mais próximo são azuis. Isso acontece por conta das ondas de cor. Então, o sangue que está se aproximando vai ficando azul, e o sangue que está se afastando vai ficando vermelho. Quando ele colocou ali, o azul é o sangue. Só que repara como o sangue dá uma falhada ali, ó. Tá vendo? Ele fica preto ali numa região. Faz tipo uma linguinha ali, um dedo. Então, eu ia perguntar isso, professor. Esse preto seria onde ficaria o trombo, é isso? É isso aí. Porque o sangue não tá se mexendo ali. Tá. Agora, repara como em volta do trombo ainda ficou um pouco mais amarelo, um pouco mais branco. Quer dizer, não ficou tão azul. Significa que o sangue não está indo na mesma direção dos demais. Ou seja, pensa, eu tô olhando, tudo que é azul tá se aproximando. E de repente tem uma parte que está se afastando no meio do azul? Como assim? Isso significa que o sangue está batendo e voltando. E fazendo um turbilhão ali. Bem pequenininho, mas tá. Em volta do trombo, e o trombo você vai ver realmente porque, né, tá falhando alguma coisa ali. Tem sangue em volta, mas não tem sangue ali no meio? Por que não? Tem um dedo ali no meio da sua veia? Não. Provavelmente você tem um trombo ali. Esse é a melhor forma de você dar o diagnóstico de um trombo, o Doppler. Doppler. Foi assim que eu aprendi a escrever Doppler, tá? Dopp. Tomara que vocês aprendam assim também. Toda vez alguém pergunta, mas é 2Ps ou é 2Ls? É 2 o quê? 2P. 2pp. Dopp. Além disso, nós temos o dímero. O dímero, ele é um dos produtos da fibrina. Então, quando você está aumentando a coagulação do seu sangue, você vai colocando fibrina ali no meio. Quando você tem muita fibrina, você aumenta o dímero. Então, quando você tem um dímero alto, significa que tem muita fibrina se formando no seu corpo. Por que está com muita fibrina se formando no seu corpo? Se ela está associada à coagulação de sangue, significa que está coagulando sangue pra caramba dentro do seu corpo. Então, se você está com um alto dímero, você está com alta chance de você estar formando um trombo. Mas não é necessariamente trombo.
você pode só ter se machucado bastante. Então, o dímero, ele é muito sensível, mas ele é pouco específico. É tipo falar que dor de cabeça para câncer na cabeça. É muito sensível. Se você tem câncer de cabeça, você vai ter dor. Só que não necessariamente se você tem dor de cabeça é câncer. Então ele é muito sensível, mas ele é pouco específico. Normalmente você vai precisar associar de outras coisas. Por exemplo, tô com dor na minha panturrilha, ela tá empastada, ela tá dura, dói para andar. Sou uma senhora de 80 anos que não sai de casa e que fumou a vida inteira. Poxa, dímero aumentou? Eu acho que não precisa, né, de muito mais coisas. Mas aí você pede lá o Doppler e agora você tá vendo o trombo, você tem um aumento de sangue e você tem um quadro clínico que te diz. Não esqueçam que o quadro clínico é o mais importante. E o ecodoppler que eu falei para vocês. É um ultrassom, mas que colore de vermelho e de azul. E na hora você vê, é como se você estivesse vendo um vídeo mesmo. Na verdade, você está vendo um vídeo da sua artéria e da sua veia. Se um dia vocês entrarem numa UTI e vocês escutarem um bagulho fazendo... É muito alto. É muito. Vocês vão ouvir, querendo ou não. É o Doppler, tá? Quando ele não está tocando no gel, ele faz um barulho ensurdecedor. É muito alto, vocês não estão tendo ideia. Não se assustem, tá tudo bem. Vocês vão lembrar de mim. Eu vou falar só do tratamento, aí a gente já encerra por hoje, tá bom? Mas tá tudo bem até aqui, meninas? Eu vou ter que voltar essa aula. Hoje eu estou elétrica. Deixa eu ver se eu acho isso. E aí, meninas? Conta pra mim. Vocês pararam de perguntar, eu fico com medo quando vocês ficam quietas. Tá tudo bem? Mesmo? Ô, professor, no início de uma trombose, se eu fazer um exame de sangue, já constaria nas plaquetas? Não necessariamente. As plaquetas vão ficar normais. Mas às vezes o pouco de plaquetas que você tem dá merda. Entende? Você não precisa de muita plaqueta pra fazer merda. Basta pouca plaqueta mal intencionada. Entendi, professor. Calma que eu tô procurando o bagulho do eco. Ah, eu não vou achar? Que chato. Próxima vez que alguém fizer lá no hospital, eu gravo pra vocês, tá? Eu tô falando pra vocês porque eu tomei um susto da primeira vez que eu ouvi. Professor, e cirurgia também, né? Quem tem problema assim de coagulação. Apesar que quando a pessoa faz uma cirurgia muito grande, ela já tem que tomar anticoagulante, né? Ou não Não, necessariamente? você não pode tomar anticoagulante pra fazer a cirurgia. Se você Não, toma porque depois, você teve um professor. infarto, você não pode tomar. Aí depois sim. Depois sim, né? Só depois. Depois precisa. E enquanto não puder, alguma coisa tem que ser feita. E dentro dessas coisas para serem feitas, principalmente o medicamento, mas se você não puder tomar medicamento, deambular, andar com o paciente e fazer uso dessas botinhas aqui que são bem legais. Essas botinhas vão fazendo como se fosse uma massagem na sua perna. Ela aperta tornozelo, panturrilha, joelho. Toda hora. Então aí a perna esquerda vai apertando, 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 descansa. Aí a direita, apertando, 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 descansa. De novo. Vai fazendo como se fosse uma massagem na sua perna. Tá, se não tiver isso, porque hospital público não tem esse aparelho, né? Aí a gente tem que ir com a mão mesmo. Aí você pode colocar a meia compressiva. A mão é meio que inútil, porque você não vai ficar com a mão apertando ali, fazendo drenagem em todos.
Tá. Você põe a meia de compressão, aquela meia Kendall, que todo mundo já viu, que ela ajuda no retorno venoso, porque ela aperta as veias. Certo. E se não tiver, paciente, quando você lembrar, vai fazendo isso, tá? Isso ajuda. Agora, na fisioterapia, a gente vai fazer muito isso. Mas quando você lembrar, faz isso. Uhum. E não adianta Obrigada. fazer passivo, do tipo, o paciente está em coma. Não adianta você mexer a panturrilha dele. Porque você não está contraindo o músculo. Precisa ter contração muscular. Tá bom? Tá. Valeu. E anticoagulante. Professor, mas aí quando o paciente está em coma, que não tem a contração muscular, a gente usa algum tipo de corrente? O que que faz para poder contrair o músculo? A gente pode usar esse Normal. compressor. Se não tiver o compressor, medicamento. Se não tiver o compressor nem medicamento, uma meia Kendall, que não custa caro na proporção, dá para colocar. Se o hospital não tiver, pede para a família, por favor, mas arranja uma. Mas fato é, todo paciente internado precisa ter um tratamento ou uma prevenção para tromboembolismo ou para trombose. Todos. Ai, Seja medicamentosa, que não é caro também, seja mecânica. Ô, professor, mas nesse caso, que nem você disse que quando não tem, a gente pede para a família, como que a gente faz? A gente faz uma prescrição, no caso? Ou não, O a gente ideal só avisa? Como que é que funciona? tem a família, tem as visitas da família. Fora isso, tem os horários tem o horário que a visita vem, tem o horário que o médico liga e tem a própria equipe do hospital. Então você, como físio, você pode chegar para a equipe e falar, olha, quando você for ligar, fala isso. Ou então pede para a família, pede para o hospital ligar mesmo e fala, olha, eu preciso disso. Tem o pessoal dos hospitais, os escriturários, eles cuidam dessa questão. Você pode chegar para um escriturário e falar, olha, eu preciso que você peça para a família do leito X trazer uma meia Kendall, porque ele está sem profilaxia. Mas discute isso com a equipe médica, porque às vezes o paciente não pode, ou às vezes o paciente vai entrar com alguma outra. Mas alguns dias depois de uma cirurgia, ele já tem que receber anticoagulação química mesmo. A não ser que ele tenha uma contraindicação. Do tipo, ele sangrou muito, do tipo, o corte não está cicatrizando. Mas é um dia o tempo da cirurgia para a cirurgia, para o próprio corpo vedar todos os buracos. Agora que vedou, vamos dar anticoagulante para não sangrar. Lembrando que os medicamentos para evitar uma trombose, eles podem ser anticoagulantes, ou seja, quando formar um coágulo, o coágulo vai se dissolver. Eles podem ser inibidores plaquetários, ou seja, eles vão soltar as plaquetas, ou trombolíticos, os que vão quebrar o trombo em si. Olha só, para entender um pouquinho melhor. Quando você tem um machucado, vamos lá, primeira coisa, redução de fator de risco. Nada de ficar quieto, nada de ficar um tempo deitado, nada de ficar dormindo o dia inteiro, nada de ficar com a perna parada. Não. Primeira coisa, redução do fator de risco. Reduzimos os fatores de risco. Mesmo assim, teve uma lesão endotelial. Por algum motivo, pode ser da tríade de Virchow inteira. Apareceu algum problema. Você vai ter um aumento das plaquetas ali naquela região. As plaquetas vão começar a se grudar e se ajeitar ali dentro. Você pode dar um medicamento para fazer com que as plaquetas não façam isso. Os antiplaquetários. Então as plaquetas não vão mais grudar uma nas outras. Se uma plaqueta grudar na outra e começar a atividade ali de cicatrização, uma plaqueta vai trazer outra que vai trazer fibrina. Lembra disso? Aí você vai dar um anticoagulante. Agora, a fibrina e a plaqueta não vai mais grudar uma na outra. Ou seja, você não vai ter a formação de trombina, que é o que vai a casquinha. Então você pode fazer com que uma plaqueta não ative, não grude uma na outra. Você pode fazer com que as plaquetas que já grudaram não virem um trombo, um coágulo ali. E caso já tenha virado, uma plaqueta já tenha grudado na outra, já tenha virado um coágulo,
você pode dar um fibrinolítico para quebrar essa ligação toda. Então, não é simplesmente a formação de um trombo, que é o roxinho ali, o rosinha. Você vai ter uma lesão que vai ativar as plaquetas, que vai formar trombina e fibrina, que vai então virar um trombo. Tudo bem? Então você tem que interferir dessas 3 formas, principalmente. Lembrando que o melhor remédio é a prevenção. Então, quase todos os pacientes vão receber alguns desses medicamentos, um desses medicamentos durante o processo de recuperação dele, às vezes por meses depois da cirurgia. Mas, independente disso, não custa nada você também prevenir. E como que a gente previne? Andando o CPI, que é o compressor pneumático intermitente, que é aquela bombinha que eu falei para vocês, que fica fazendo assim. E caso já tenha aparecido um trombo enorme que não está se dissolvendo, caso a pessoa tenha fator genético que está favorecendo o aparecimento de trombos, caso seja algum caso muito específico, a gente coloca um filtro de veia cava. O filtro de veia cava, ele fica aqui na veia cava e ele serve para segurar qualquer trombo que se solte. Ele faz tipo uma redinha, tá vendo? Um copinho assim invertido. E aí, se soltar um trombo, o trombo vai parar aqui. E quando parar aqui, ele vai começar a ser dissolvido muito mais fácil. Dá mais tempo do corpo dissolver esse trombo. Ele é um araminho. E esse araminho ele é feito para não coagular sangue nele. Então, na hora que o sangue para ali, ele vai começar a se dissolver e o corpo consegue dar mais tempo. Lembra que eu falei que quando o trombo se solta, ele cai na corrente sanguínea e fica muito mais fácil para ele se quebrar? Agora ele está ali no meio do rio. Poxa, fica muito mais fácil para dissolver. Mas é um filtro que fica ali, né? Se ele entupir, aí você vai ter que ir lá dentro, tirar ele e colocar o novo. Mas aí, de qualquer jeito, é melhor do que ter um tromboembolismo pulmonar enorme no seu pulmão. Ô, professor, um cateterismo não poderia ser feito para trombo, né? Ou Na veia, não é o melhor, mas dá para fazer. Enquanto você está fazendo um cateterismo, você está querendo descobrir trombos no coração. Então, não é o melhor. É muito caro para você descobrir trombo. A não ser que seja realmente no coração. No coração dá para você fazer um Doppler lá dentro da coronária. É muito pequenininha. Mas na panturrilha dá. Então, o cateterismo ele serve para diagnosticar um trombo do coração, que é o que eu vou falar na aula de infarto. Olha aqui o cateterismo. E olha ali o trombo na figura A. Legal, né? bem legal, tão pequenininho que Eles, gente, é uma, assim, tipo uma coronária. Olha para sua mão, que você vai ver uma veia ali grande aqui na parte de cima. A sua coronária é mais ou menos desse tamanho. A direita e a esquerda, que são grandes, é mais ou menos desse tamanho. Depois elas vão entrando no coração, elas vão ficando cada vez menores. Não dá para ver no ultrassom. Olha ali o tamanho das pequenininhas ali. São bem pequenininhas, igual as arterinhas do seu olho, quando elas ficam vermelhas, assim, quando você está coçando. Aquelas arterinhas pequenininhas, é daquilo ali que a gente está falando. É muito pequeno. Mas graças a Deus, as que mais entopem são, quer dizer, as que entopem mais são as menorzinhas. Mas as menorzinhas dá para o sangue desviar. O problema está quando uma grande entope.
Então é na grande que a gente presta mais atenção. Então, como físio, eu preciso que vocês saibam principalmente que andar evita trombose. Exercícios de contração muscular evitam a trombose. Pode ser isométrico, pode ser ativo de empurrar o travesseiro para baixo, pode ser andar, pode ser sentar, pode ser qualquer coisa. Porque quando você está sentado, querendo ou não, quantas vezes eu já me mexi aqui? Indo para frente, indo para trás, mexe a perna, mexe a outra, arruma a coluna, dói um pouquinho, você entra na outra parte da bunda. E pronto, já está feito um baita de exercício. Agora, andando, acabou, resolveu. O melhor remédio não medicamentoso para evitar trombose é andar. É o que a gente faz todo dia. É por isso que a gente não morreu de trombose. Então, andem. E se já tiver aparecido um trombo, dá para andar? Se a pessoa Sim, se ele tiver estiver tomando anticoagulante, tiver após medicado, 24 horas. Pelo menos. Ah, tá tomando anticoagulante. E se for um trombo legal, vai andar. Bora. Ah, mas não corre o risco? Não. Corre o risco de você piorar se você deixar o paciente quieto. É sério. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Pronto. Esses estudos aqui, ó, o 34, o 35 e o... Não, só até o 76. O 77 já não é mais dele, não. Deixa eu ver. Só esses aqui. O 34, o 35 e o 76. São grandes estudos que foram feitos para provar que fisioterapia ajuda e não aumenta a chance de trombose. Não aumenta. Então, se o médico vier falando, ai, não, vai dar trombose, aliás, ele tá com trombo, ele vai. Não tô com Covid aqui. Vai dar trombo, então não é legal. Não, não existe isso. Você andar com o paciente vai ajudar. E não aumenta o risco de você ter trombo. Êmbolo. E diminui o risco de você ter um trombo, tá? Muitos pequenos estudos randomizados e meta-análises mostraram que a deambulação precoce não aumenta o risco de uma embolia pulmonar fatal. O risco de tromboembolismo pulmonar durante a fisioterapia, o exercício mais intenso ou a reabilitação mais intensa é desconhecido. Entretanto, é interessante você graduar o seu exercício de acordo com o tolerado pelo paciente. Sintomas como dor ou edema do membro inferior podem limitar o andar, o treino de marcha, a deambulação. Meias de compressão podem ser úteis para pacientes sintomáticos para alívio dos sintomas e promoção da deambulação. Fechou? Então, andem. Tá doendo? Você pode usar uma meia. Tá doendo muito? Faz um exercício mais levinho, mas faça alguma coisa. Não deixe esse paciente ficar quieto, não. Tá legal? Aí tá falando sobre um monte de coisa aqui. Vocês querem que eu mande isso aqui para vocês? Está em inglês. Mas é bom para ter guardado sobre... Está para Eu quero, porque aí também eu posso pôr no tradutor as palavras e eu consigo pegar. Será que dá para traduzir em tempo real? Dá. Não é uma tradução muito bem feita, mas dá pra gente dar um jeitinho. Eu vou mandar para vocês, tá? Obrigada. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Agora é dica extra faculdade, ó. Ah, tem um texto mó legal aqui, mas não tem nem a opção de salvar aqui para PDF, para eu ler depois, só dá para imprimir. Gente, ó, qualquer desses sites aqui vai ter o botão de imprimir. Se não tiver botão de imprimir, você aperta Ctrl P.
Dentro dessa opção que vai abrir aqui de imprimir, vai ter essa primeira opção aqui, ó, destino. Aí tem as impressoras que vai ter lá, tipo, essa aqui é a minha impressora, tal. Você vai, é aqui mesmo, tá? Vai estar escrito salvar como PDF. Pronto. Não importa o documento, é só você apertar Ctrl P ou colocar para imprimir, só que na hora de imprimir, você escolhe o destino, salvar como PDF. Pronto, salvei como PDF. Fechou? Vocês têm que aprender a driblar essas coisas. É importante saber furar fila. Eu vou mandar para vocês. É legal para quem, principalmente para quem quer seguir, ter esse texto guardado. Esse site é o UpToDate. Ele é pago, mas ele é lá da BP, então eu tenho acesso de graça. Por isso que vale bem esse documento que eu vou mandar para vocês, tá? Vou colocar lá no grupo. E na próxima aula a gente vai começar a falar sobre o êmbolo. E depois, falando sobre êmbolo, a gente vai começar a puxar já sobre o tratamento dos dois e puxar para a fisioterapia. Lembrando, pode deambular. Só respeita o limiar de dor do paciente. Beleza? Beleza, Obrigada, professor. Meninas, eu que agradeço. E muito. Vou encerrar a gravação. Obrigado para quem assistiu. Gravadinho. Tcharam!